Shalom. Mateus capítulo 5 nos fala sobre as bem-aventuranças ou as declarações de felizes. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós descobrimos que Deus nos dá sim um mapa do tesouro. Deus nos dá um mapa de localização da fonte da felicidade. E ele vai descrevendo nos primeiros versos do capítulo 5 de Mateus, que roteiro é esse? Por onde nós temos que caminhar para encontrar a verdadeira felicidade? E nós podemos começar lendo Mateus capítulo 5, os versos de 1 a 3. Veja comigo. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui a primeira bem-aventurança que Jesus fala é pobres de espírito ou humildes de espírito. A expressão pobre aqui, ela não tem a ver necessariamente, diretamente com escassez material, mas ela identifica a piedade no espírito, a humildade no espírito, aquela pessoa que é capaz de olhar para si mesmo e reconhecer a sua total incapacidade de ser bom. Bem-aventurados os pobres de espírito é a pessoa que olha para si e não se exalta, mas se humilha diante do Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha é exaltado, que se exalta é humilhado. Então, pobreza de espírito é eu chegar diante de Deus com sinceridade de coração e reconhecer a minha incapacidade de alcançar Deus pelo meu esforço. A minha incapacidade de viver uma vida piedosa, uma vida dedicada, uma vida entregue pelo meu próprio esforço, pela minha própria mão. Eu não consigo. E quando eu reconheço isso, eu me volto para o Senhor, porque aí eu dependo da graça, aí eu dependo da bondade do Senhor, aí eu me aproximo esperando pela misericórdia do Senhor. Isso é pobreza de espírito. Então, quando nós reconhecemos que nada somos, passamos a depender totalmente do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo 1 Coríntios capítulo 2, os versos 1 a 5, ele diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, eu não fui com sublimidade de palavras, sublimidade de espírito, de sabedoria humana, com conteúdo de conhecimento humano, porque eu nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, veja, ele diz, em fraqueza, em temor e grande tremor. Paulo era sábio e ele não renegava a sua sabedoria. Ele sabia que tinha recebido sabedoria, ele tinha conhecimento, ele era um líder entre o seu povo quando conheceu Jesus. Mas ele resolveu depender totalmente do Espírito. Aliás, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz, olha, aquilo que para mim antes era algo de grande valor, eu considerei refúgio, descartável. Em outra tradução, numa outra Bíblia, numa outra tradução no português, aparece, eu considerei como esterco, ou seja, algo descartável, desprezível. Então, aquilo que era humano, sabedoria humana, Paulo abriu mão. Por quê? Porque ele queria viver pelo Senhor e para o Senhor. No reino de Deus, nós sempre seremos fracos e dependentes. Independência, ser independente, vem do maligno, porque andar sozinho, afastar-se dos irmãos, não estar na comunhão dos santos no meio da igreja, isso é do maligno, porque só o pobre de espírito, o humilde de espírito, é capaz de realmente se ver como necessitado da presença dos outros, da comunhão com os outros. E não é de qualquer um, porque há aqueles que dizem assim, eu posso ser igreja na minha casa, com a minha família, porque onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, aí eu estarei. Sim, Deus está ali, mas ser igreja é mais do que isso, porque é ser um com os diferentes. Com os iguais da própria casa é uma coisa, mas com os diferentes, fazendo parte de um corpo maior, depende muito da humildade de espírito e da dependência de Deus.